Vamos lá, 2 Reis, capítulo 25. Esse é mais curtinho, esse capítulo. Então vamos por partes. Vamos orar primeiro, né? Pai, fala aos nossos corações agora através da Tua palavra. Essa palavra tão rica, tão eficaz para a nossa vida, para a nossa comunhão contigo. Nos ensina a Tua vontade e nos faz mais parecido contigo. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim: aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército sitiaram a cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada pela fome e não havia pão para o povo da terra, a cidade foi arrombada. Embora os caldeus estivessem em volta da cidade, todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho do portão, que fica entre as duas muralhas perto do jardim do rei. Fugiram na direção do vale do Jordão, mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então Zedequias foi preso e levado ao rei da Babilônia em Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Mataram os filhos de Zedequias na frente dele, e então lhe furaram os olhos, amarraram-no com corrente de bronze e o levaram para a Babilônia. Até aí por enquanto. Então vocês lembram das 3 datas do exílio? A gente falou semana passada. Foram 3 levas que foram levadas para a Babilônia, né? 605, 597 e 586 antes de Cristo. Por isso que a data vai diminuindo. Então antes de Cristo vai diminuindo. Então 605, 597, 586. E é em 586 que a gente está agora no capítulo 25. O capítulo começa no ano 588, no 9º ano do reinado de Zedequias. E Zedequias, ele durante um tempo, ele ficou fiel à Babilônia. Só que como a Babilônia estava tratando com outros povos, durante esses 11 anos esses 9 anos, na verdade, que Zedequias estava reinando, Zedequias fez uma aliança com o Egito. E aí a Babilônia ficou sabendo e veio de volta para Jerusalém. Zedequias parou de pagar os tributos para a Babilônia, se declarou independente e Babilônia veio. E aí, em 1 ano e meio de cerco, a Babilônia conseguiu conquistar Jerusalém. 1 ano e meio é considerado pouco tempo de cerco naquela época. Tinha cerco que durava 10 anos, 12 anos, mas como a cidade já estava meio que deteriorada por causa das outras invasões, tinha pouca gente. Zedequias não tinha um exército para defender a cidade, então a única defesa que a cidade tinha eram os muros. Então o que a Babilônia fez? Construiu rampas de cerco, que eram rampas feitas com terra, com a própria terra. Eles iam empurrando a terra para aumentar o nível, e depois levavam rampas que ficavam maiores do que o muro da cidade. Então eles entravam na cidade. Como não tinha soldado para guardar todo o muro da cidade, então eles cercaram a cidade. Então, em 1 ano e meio eles conseguiram fazer isso e conseguiram quebrar uma parte do muro. Uma vez que o muro foi quebrado, não tem defesa que consegue segurar o invasor. Ainda mais se o invasor tem um número muito maior de soldados. E como a Babilônia tinha muito mais soldados do que Jerusalém, eles entraram fácil. Então, quando eles viram que o muro foi quebrado, o rei resolveu fugir
durante a noite e fugiu em direção ao Rio Jordão, que fica mais ou menos uns 20 quilômetros de Jerusalém. Só que Jerusalém fica na montanha e o Rio Jordão está lá embaixo, né? E tem que passar por Jericó. Por isso que fala aqui na planície de Jericó, que Jericó fica bem à beira do Rio Jordão, né? Então, ele junto com a parte do exército a cavalo tentaram fugir, mas não conseguiram, né? O exército da Babilônia encontrou eles e fizeram o que se faz com os reis que juraram lealdade e quebraram essa lealdade. O que é feito? Eles matam todos os descendentes do rei na frente dele e depois cegam o rei e levam cativo para a Babilônia. E ele morre na Babilônia, cego, na prisão, né? Normalmente, quando era uma conquista assim normal, né? O que é uma conquista normal? Que o rei conquistado nunca jurou lealdade. É uma guerra, né? Então o que fazia era cegava um olho do rei só, como sinal de humilhação, né? Por quê? Porque esse rei podia trabalhar também, né? Trabalho esforçado, lá, como escravo ele podia trabalhar. Mas se você cega os dois olhos, não tem muita utilidade, né? Para aquela época que precisava o escravo vai trabalhar onde? No campo. Se ele não está enxergando o que ele está fazendo, né? Que é bem diferente de hoje, que hoje, se você não enxerga direito, o que tem? Óculos, lente, né? Tem cirurgia, tem um monte de coisa. Apesar que o que faziam com os caras, nem com cirurgia hoje dá para fazer, né? Que enfiava o ferro quente no olho da pessoa. Então não tem cirurgia que resolva. Mas hoje tem solução. Mas olha para os detalhes. Como que Zedequias foi para a Babilônia? Versículo 7. Amarraram com correntes de bronze e levaram para a Babilônia, cumprindo a profecia que foi feita a respeito de Zedequias pelo profeta Jeremias, que ele seria levado para a Babilônia, mas ele não veria isso, porque ele foi cegado, né? Então foi levado para a Babilônia. Agora, versículo 8 até o 22. No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado do novo rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda do servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém, e ele queimou a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todas as construções importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derrubou as muralhas ao redor de Jerusalém. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Porém o chefe da guarda deixou alguns dos mais pobres na terra para serem vinhateiros e lavradores. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, bem como os suportes do mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as vasos, os apagadores, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministravam. O chefe da guarda levou também os braseiros, as bacias e tudo o que fosse de ouro ou de prata. Quanto às duas colunas ao mar de bronze e aos suportes que Salomão havia feito para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 8 metros, e sobre ela havia capital de bronze de 1,30 m de altura. A obra de rede e as romãs sobre o capital ao redor, tudo era de bronze. Semelhante a esta era outra coluna com a rede. O chefe da guarda também levou cativos Seraías, sumos sacerdotes, Sofonias, segundo sacerdote, e os três guardas da porta. Da cidade ele levou um oficial, que era comandante das tropas de guerra, e 5 dos conselheiros do rei, que ainda estavam na cidade, bem como escrivão-chefe do exército que aí estava o povo da terra, e 60 homens do povo do lugar que estavam na cidade. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Ribla. O rei da Babilônia os matou ali mesmo.
em Ribla, na terra de Hamat. Assim Judá foi levado cativo para fora de sua terra. E sobre o povo que havia ficado na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deixado ali, ele nomeou como governador Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então, eles entraram em Jerusalém, o que eles fizeram? Queimaram tudo. O templo, as casas, os prédios públicos que haviam, os prédios mais importantes, tá? Destruíram os muros também, queimaram a porta, os portões da cidade, né? Deixaram em cinzas, para que ninguém morasse ali por bastante tempo. Só vão voltar a morar em Jerusalém quando Neemias volta. E Neemias volta quase 100 anos depois. Um pouquinho mais até. 100 anos. Quando Neemias volta, tem gente morando em Jerusalém. Mas Jerusalém não tem muro, não tem porta, está jogada assim. Eles não conseguiram refazer a cidade. Neemias vai para isso, para reconstruir os muros da cidade e os portões. A única coisa que tinha sido reconstruída mesmo foi o templo, que é narrado lá em Esdras. Mas Esdras mesmo não participa da reconstrução do templo, é antes de Esdras. Então, lembra que eu falei semana passada que o Senhor, Ele considera as pessoas que são levadas para o exílio na primeira leva como as pessoas abençoadas, mas aqueles que são levados na terceira leva, vivos, são menos abençoados, Eles ainda deram sorte de sobreviverem ao cerco, porque o que acontece no cerco é aquilo que está narrado lá em Deuteronômio 28, que a gente já leu lá também quando cercaram Samaria, quando a mulher comia os filhos, comia a placenta, todo aquele negócio acontece aqui também. Mas o autor ele não narrou essa parte, mas Jeremias fala um pouquinho disso. Deixa mais vívido esse negócio. Então, por que essa terceira leva é menos abençoada que a primeira? Porque eles passaram por esse cerco. No primeiro cerco foi rapidinho, em 605, porque Nabucodonosor chegou, não teve resistência, chegou aí, vai no que você quiser, leva aí. Mas nesse caso não, por ter sido uma rebelião que Zedequias fez, Nabucodonosor chegou já para destruir, para queimar e para matar. Então, aqueles que morreram durante o cerco, aqueles que morreram na batalha, são amaldiçoados. Aqueles que vão para a Babilônia ainda são meio abençoados, Tem alguns ali. E tem aqueles, os mais pobres da terra, que são deixados ali, para tomarem conta das vinhas, das terras, para que os animais selvagens não tomem conta. Porque aquela região ainda tinha que pagar tributo para a Babilônia. Então tinha que ter gente lá para trabalhar. Então eles deixam essas pessoas são consideradas ainda como abençoadas por Deus, por ser permitida a elas continuar ali na região, E o Nebuzaradã, esse comandante aqui do exército da Babilônia, ele trata essas pessoas com mais respeito do que aqueles que se rebelaram. Porque os povos da terra, o que eles têm para fazer? Eles não escolhem se eles vão se rebelar ou não, eles simplesmente sofreram aquilo que o rei fez. Só que a gente vê aqui no final dessa passagem que a gente leu, que o Nebuzaradã ele pega o sumo sacerdote, o segundo sacerdote, pega alguns nobres, algumas pessoas importantes de Jerusalém e leva até Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla, que ficava mais para o sul do território, porque ele tinha ido enfrentar os egípcios. Só que ele nunca chega a enfrentar os egípcios, porque quando
os egípcios percebem que a Babilônia já está vindo para encontrar com eles, eles voltam. Então Nabucodonosor espera ali em Ribla e o Nebuzaradan leva esses nobres, o sumo sacerdote, até ele, e ele manda matar todo mundo. Por quê? Porque eles também fizeram parte da rebelião. Porque eles eram os conselheiros de Zedequias, eles faziam parte do governo. Então manda matar todos eles. E no meio de tudo isso aí, quem que está? Jeremias, profeta Jeremias. Aí a gente lê lá no livro de Jeremias que Nebuzaradan trata ele muito bem. Por quê? Porque o tempo todo Jeremias estava falando para o povo se render para a Babilônia. Não era para eles enfrentarem a Babilônia, não era para eles se rebelarem, porque tudo o que estava acontecendo era vontade do Senhor. E se é a vontade do Senhor, quem que vai segurar a vontade do Senhor? Ninguém. Só que enquanto Jeremias estava profetizando, ele era considerado como traidor. Só depois que tudo aquilo que ele profetizou aconteceu, as pessoas consideraram ele como um patriota, como realmente um profeta de Deus. Mas Zedequias e outros reis mandaram prender Jeremias, lançaram ele no fosso, maltrataram ele, e ele sofrendo essas coisas, e vendo a população morrer, vendo a população passar por um monte de sofrimento, e ele sabendo que muita coisa ia acontecer ainda. E a gente vê aqui no versículo 11, que dentre aqueles que foram levados para a Babilônia, estão os desertores. Normalmente os desertores eles são tratados com repúdio pela própria população, né? Que é o normal. Só que Deus fala que para aqueles que se entregarem para a Babilônia serão abençoados. Então teve muitos desertores. Então uma coisa bem interessante que acontecia era que enquanto a Babilônia estava cercando a cidade, eles deixavam que os desertores passassem pelos soldados que estavam de prontidão, né? Então eles saíam da cidade com mala, com toda a mudança deles, e os soldados da Babilônia recebiam eles e tratavam bem os desertores. Porque Jeremias falou que isso ia acontecer. E uma coisa bem interessante que Jeremias narra é que Nebuzaradan fala para Jeremias que ele pode pedir o que ele quiser para Nabucodonosor, que Nabucodonosor vai conceder. Se ele quisesse terras na Babilônia, quisesse mulheres, quisesse propriedades, quisesse o que quer que fosse, Nabucodonosor ia dar. E Jeremias não pede absolutamente nada. Ele fala: só quero ficar aqui, eu não quero ir para a Babilônia. E Nebuzaradan, ele ordena os soldados da Babilônia que ficaram ali para guardar o novo governo, que era para tratar Jeremias com todo o respeito. E uma coisa que difere muito dos falsos profetas, né, que acontece em muitas histórias de guerra, é que sempre tem alguém dentro do próprio povo que é comprado pelo inimigo para fazer a política em favor do inimigo, e recebe muito dinheiro para isso, também porque é um emprego perigoso, né? Só que Jeremias não foi esse o caso. Jeremias não foi pago pela Babilônia, mas a Babilônia ficou sabendo daquilo que Jeremias falava. E tanto que Jeremias não foi pago pela Babilônia, que ele não quis ir para a Babilônia, ele não quis terra nem em Judá, em lugar nenhum. Ele quis continuar ali com o povo que ficou, sem nenhuma pretensão maior do que isso. Os pobres que ficaram, ele ficou com eles lá. Aí depois a gente vê que o povo leva ele à força para o Egito. A gente vai chegar lá.
E aí no versículo 22 fala que Nabucodonosor coloca Gedalias como governador no lugar de Zedequias. Gedalias era amigo de Jeremias e era um daqueles que defendia aquilo que Jeremias falava. Então por isso, por ele se alinhar a Jeremias, por se alinhar a Babilônia, ele foi colocado como governador ali de Judá, por Nabucodonosor. E aí no versículo 23, a gente tem o final aí, quase o final do capítulo, quando os capitães dos exércitos, eles e seus soldados ouviram que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador, foram falar com ele em Mispa. Esses capitães eram Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Zacariá, Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jazanias, filho do Maacatita. Com eles estavam seus soldados. Gedalias jurou a esses capitães e aos seus soldados, dizendo: vocês não precisam ter medo dos oficiais dos caldeus. Fiquem na terra, sirvam o rei da Babilônia e tudo irá bem com vocês. Porém, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era da família real, foi até Mispa com 10 homens. Eles atacaram Gedalias e o mataram. Também mataram os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo, desde o menor até o maior, junto com os capitães das tropas, se levantaram e foram para o Egito, porque tinham medo dos caldeus. Esse Ismael, ele era capitão dos exércitos e ele fazia parte da família real também. Então ele, junto com outros capitães e parte do exército, tinha conseguido fugir da Babilônia e se escondido em algum lugar. Quando o grosso do exército da Babilônia foi embora, eles voltaram para falar com Gedalias, e Gedalias falou: não, pode vir, que ninguém mais, que você não precisa temer os oficiais da Babilônia, está tudo tranquilo, a gente está debaixo deles, mas eles não vão fazer nada com vocês. E durante alguns meses isso aconteceu mesmo, eles ficaram lá. Só que Ismael, ele não se conformava com isso, de ficar debaixo da Babilônia. Então ele acabou matando Gedalias, matando os oficiais da Babilônia. E é nesse momento que Jeremias narra que o povo pergunta para Jeremias qual que é a vontade de Deus, se eles devem ir para o Egito, fugir do Egito, porque a Babilônia vai vir atacar, como represália, do que eles fizeram, ou se eles devem ficar em Judá. E eles juram para Jeremias que eles vão fazer o que Deus ordenava. E aí quando Jeremias fala que a vontade de Deus é que eles fiquem, eles falam: você está mentindo. Tudo aquilo que Jeremias tinha profetizado aconteceu, e agora eles falam que Jeremias está mentindo. E aí eles pegam Jeremias à força e vai todo mundo para o Egito. E lá no Egito, Jeremias profetiza que todo mundo iria morrer e não veria mais Jerusalém. E aí Nabucodonosor realmente vem, invade o Egito e mata os judeus bem no lugar que ele fala que eles iriam morrer. Mas Jeremias não é morto pela Babilônia, porque Nebuzaradã já tinha dado a ordem que era para proteger Jeremias. Eles sabiam de toda a história. Outro que não era para ser morto também era Baruque, que era o escrivão de Jeremias. E o Senhor fez uma promessa para Baruque que ele não seria morto, também, que ele viveria bem até o fim dos dias dele. Final aí, no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere Joaquim, rei de Judá. Falou com ele de modo bondoso, ele deu um lugar de mais honra do que dos reis que estavam com ele na Babilônia. Permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro, e Joaquim passou a comer na presença dele todos os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária durante todos os dias de sua vida. Isso aqui é uma promessa de Deus para Joaquim. Foi profetizado que isso aconteceria com ele. Então, só que isso demorou para acontecer. Joaquim foi levado para a Babilônia na primeira leva do exílio. E ele, na
Nabucodonosor reinou, se não me engano, 39 anos. E aí Evil-Merodach foi aquele que substituiu Nabucodonosor. Ele era filho de Nabucodonosor e ele reinou 3 anos só. E ele foi morto por outro cara que o substituiu depois. Mas nesse primeiro ano de reinado ele libertou Joaquim e deu uma pensão vitalícia para ele e passou a comer na presença do rei, na mesa do rei, né? Isso é em ocasiões especiais, em banquetes, coisas assim. Ele tinha lugar de honra na mesa de Evil-Merodach. Então, o livro de Reis ele termina com uma palavra de esperança para o povo. Porque o capítulo 25 ele é bem melancólico, não é? É a queda de Jerusalém, a morte de Gedalias, todo mundo morrendo, todo mundo sendo levado para a Babilônia, os pobres eles são levados para o Egito, nada dá certo para eles. Só que aí os últimos versículos, a promessa que foi feita para Joaquim, da parte de Deus, se cumpre. E se a promessa que foi feita para Joaquim se cumpriu, isso significa que todas as outras promessas de Deus também vão se cumprir. Durante o período que eles estavam na Babilônia, Jeremias se torna o profeta mais amado pelo povo, porque os escritos de Jeremias são levados para a Babilônia e eles começam a estudar as profecias de Jeremias. Daniel descobre que o exílio deveria durar exatamente 70 anos, e quando se cumpre os 70 anos, a gente vê lá no livro de Daniel ele orando, confessando o pecado da nação e clamando para que Deus cumpra a promessa e leve o povo de volta. E é o que acontece. Os persas invadem a Babilônia, e aí o rei Dario manda de volta, ordena que o povo volte para Jerusalém, né, para Judá. Ele permite que o povo volte. Ele não ordena, ele permite. Quem quiser ir, vai. Porque também era uma viagem de 4 meses pelo deserto. Quem que vai querer ir? E quase ninguém quis ir. Da população de judeu que tinha na Babilônia e dos que voltaram, foi uma parte bem pequena que voltou. Mas o Senhor falou que quem voltasse ele ia abençoar também. Então, o livro de Reis tem essa ideia, essa premissa, né, de mostrar como que o relacionamento do rei com Deus influencia o povo como um todo. Ele obedecendo a Deus, o povo é abençoado. Ele desobedecendo a Deus, o povo sofre. E como Deus, ao longo de toda a sua história, cumpre a promessa dele que foi feita lá com Moisés. E não só com Moisés, com Abraão também. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E com Moisés, se vocês obedecerem, abençoarei. Se desobedecerem, amaldiçoarei. Pronto. E isso a gente vai vendo ao longo do livro o tempo todo. Em Samuel a gente vê isso, em Reis a gente vê isso, em Crônicas a gente vê isso também. Mas a gente não vai estudar Crônicas agora, pelo menos, a princípio, porque Crônicas é um livro um pouco mais difícil de ser exposto, né, de gente estudar. Só os primeiros 7 capítulos são só descendência, é só genealogia. Então, mas tem muita coisa em Crônicas, depois que passa a parte da descendência, da genealogia, fica bem legal o livro de Crônicas, né? Mas muita coisa que é tratada em Crônicas também é tratada em Reis, né? Então, vamos, a partir de semana que vem, estudar o livro de Atos. Então, você já pode começar a ler na sua casa o livro de Atos. A gente vai começar. Amém? Uma dúvida? Agora, Capítulo por capítulo. É o mesmo que está escrito no livro aqui? Não, é outro.
porque ele é filho de Davi, é descendente de Davi. E Deus está cumprindo a promessa para Davi. Apesar de ele ter sido mau, ele está protegendo a linhagem de Davi e também mostrando a graça dele a Israel a ajudar através do rei. Ele, no caso aqui, ele foi beneficiado porque ele se entregou também, né? Ele não houve resistência, né? Como aquele Zedequias, como Zedequias se rebelou contra o rei, contra Nabucodonosor, né? Aquele, no caso de Joaquim, ele foi livre de espontânea vontade, né? Independente de Jeoaquim também, que resistiu. Né? Então, Joaquim ele foi protegido por Deus mesmo por ser descendente de Davi, e como rei ele é o representante da nação. Então ele mostra que ele está que Deus não está completamente contra a nação. Ele cumpriu agora a punição que ele prometeu que daria, e agora ele está voltando a olhar e abençoar a nação. Então ele começa pelo rei. Aí depois ele, quando completa os 70 anos do exílio, ele vai, agora eu vou abençoar a nação e vou cumprir tudo aquilo que eu prometi. Dúvidas? Caldeus, já é um nome. Como caldeus eles são pagãos, eles eram pagãos. Como eles receberam a Jeremias um profeta que vê até naquilo? Esse aqui está se cumprindo, né? Mas como é que eles. Até enalteceu a Jeremias por causa disso, né? Então, isso. Tem duas coisas. Primeira é que eles sempre vão apoiar quem for a favor deles, né? Não importa se Jeremias está falando da parte de Deus ou de qualquer outro Deus, se está sendo a favor deles, eles vão proteger. Só nesse sentido. Nesse sentido, isso acontece, né? Além de ser plano de Deus, né? Também. Mas por outro lado também, a estratégia militar da Babilônia era assimilar tudo que existia de bom nas culturas que eles conquistavam, né? Na cultura dos povos que eles conquistavam. Então, eles não tinham problema com os outros deuses. Então, para eles, todos os deuses daqueles povos eram reais. Só que os deuses deles eram maiores. Os deuses da Babilônia eram maiores. Por quê? Porque eles estão ganhando a guerra, né? Então, quando eles ouvem falar, tem o Deus de Israel, tem um profeta falando que o Deus deles mandou eles se renderem a nós, tá? Então para que eles vão ser contra esse Deus, tá? Então, tanto quando o povo é levado para a Babilônia, eles não têm que adorar os deuses da Babilônia, eles podem continuar adorando o Deus deles, o verdadeiro Deus. Não tem problema nenhum. Tanto que Daniel, os amigos dele, mesmo servindo o Nabucodonosor, continuavam adorando a Deus, né? O único problema que deu foi aquele da Cova dos Leões, né? De Daniel ser lançado lá. Fora isso, eles podiam adorar quem eles quisessem, contanto que servissem lealmente ao rei, né? Então essa assimilação da cultura, né, faz com que eles respeitassem também essas outras religiões, esses profetas, que fossem, né? E eles mesmos consultavam, quando a gente lê lá Daniel, a gente vê lá que Daniel fazia parte do grupo dos sábios da Babilônia. Além dele ser um governador, de ser uma pessoa influente, um líder, ele fazia parte dos sábios. Quem são os sábios? São profetas, são adivinhos, são astrólogos de todas as religiões, de todos os povos que a Babilônia conquistou. Então eles juntaram todo mundo, fizeram um grupo só e vão servir o rei da Babilônia. E aí a questão é, a probabilidade é que um deles vai acertar alguma coisa, né? Então quando o Nabucodonosor tem um sonho e nenhum deles consegue adivinhar o sonho,
né, e dá a resposta, ele manda matar todo mundo. Para que vocês servem? Se vocês não sabem dar essa resposta. Aí Daniel vem e dá a resposta, porque ele ia ser morto como um dos adivinhos, um dos magos. E aí Daniel dá a resposta. Então todo esse contexto cultural, religioso, faz com que Jeremias fosse respeitado também. Uma dúvida mais? Aham. Sim. Uma dúvida? Vamos orar então? Pai, muito obrigado por esse tempo onde pudemos ver a tua ira colocada em ação e também a tua graça, Deus. Muito obrigado porque através da tua palavra nós podemos aprender que o Senhor é um Deus que cumpre as suas palavras, cumpre as suas promessas, cumpre a sua aliança também. Muito obrigado porque nós podemos ter essa certeza de que tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. E nós aguardamos, Senhor, ansiosos pelo cumprimento das tuas profecias para nós, das tuas promessas para a tua igreja, Senhor. Porque o Senhor prometeu que vai vir buscar a tua noiva, o Senhor prometeu que nós vamos reinar contigo, nós vamos viver para sempre contigo, Deus. E essa promessa é maravilhosa, Deus, e nós queremos vivenciar isso, queremos ver o cumprimento dessas promessas. E nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é digno de toda adoração e de todo louvor. Perdoa os nossos pecados, todos os momentos que nós fraquejamos a nossa fé. Perdoa, Senhor, nossos tempos de rebelião contra Ti. Que a gente possa se entregar completamente a Ti, vivendo de modo digno da vocação para a qual o Senhor nos chamou. No nome de Jesus. Amém.